esse movimento com as mulheres positivas, a Ornari já começou desde antes da pandemia. Nós já começamos um projeto que seria para falar das mulheres em todos os lugares. E a Fabi, eu também conheço de outros carnavais, não vou contar de onde, mas de vários outros movimentos, inclusive no Estadão, né? Mas, enfim. A primeira vez que nós fizemos isso, no final, foi em Nova York, há 5 anos atrás. Ela tinha que estar em Nova York, e nós convidamos algumas personalidades de lá, e conseguimos reunir também uma equipe, uma turma de mulheres muito importante, muito forte. Foi um pouquinho antes da pandemia, e eu não conseguia acreditar que tantas pessoas estavam interessadas no assunto. Enfim, depois disso, continuamos fazendo Mulheres Positivas na Ornari no Instagram, tem algumas entrevistas, e agora nós retomamos ao vivo, e a escolha das mulheres não poderia ser mais feliz. Eu acho que vocês vão curtir muito ouvir todas essas mulheres que estão aqui, que eu agradeço do fundo do coração por estarem disponibilizando o tempo de vocês, e vocês também de estarem aqui num dia valioso para todo mundo. Então, eu vou passar para a Fabi, que vai apresentar todo mundo, e depois a gente começa as perguntas. Bom, quem está aqui sabe o quanto a Esther é maravilhosa, mas eu quero dizer para vocês que ela é maravilhosa não por tudo que ela construiu, não porque ela entrou na lista das mulheres mais poderosas do Brasil nesse ano, mas quando eu fui para o Estadão, ela foi minha primeira personagem no Estadão, primeira. Então, ela apostou em mim quando ninguém apostou em mim, e por isso que ela tem minha gratidão para sempre. Hoje... E nós temos aqui algumas mulheres maravilhosas que nos deram o prazer de compartilhar aí com vocês um pouco das histórias delas. E é o que a Esther falou, vou resumir bem rapidamente aqui. O nosso objetivo é trazer para vocês reflexão, temas para que vocês possam melhorar, possam evoluir com histórias de mulheres que, eventualmente, também tiveram muitos problemas, mas conseguiram impactar vidas através dos seus trabalhos, que é o caso dessas mulheres que estão aqui conosco. Tive o prazer de começar esse projeto com a Esther em Nova York, mas ela continua abrindo loja em todo lugar do mundo. Então, agora ela me convidou para fazer em Dubai um evento. Então, eu vou ter que pegar um avião amanhã para o dia 8 estar em Dubai, para comemorar o Dia Internacional da Mulher em Dubai, tudo pela Esther. Então, eu espero que vocês gostem do nosso evento hoje. Próxima vez, a gente aluga um avião, a Esther paga, vamos todo mundo para Dubai. Vai ser sorteado aqui no final. Pronto. A próxima vez a gente vai convidar alguém da Emirates também. E vamos lá, meninas. Então, eu tenho aqui comigo. Vamos começar aqui. Como é que vocês querem sentar, meninas? Me digam vocês, como é que vocês preferem? Então tá, então vamos começar então. Luciana Nicola, maravilhosa, do Itaú. Anne Williams, do Instituto Nelson Williams. Jandaressi Araújo, olha aqui para todo mundo te ver também, maravilhosa. Ana Serra, então essas são as 4 mulheres que eu e a Esther convidamos para contar aí para vocês as histórias delas. Então, por favor, meninas. No Fórum Econômico Mundial, agora em 2023, foi divulgado um estudo que diz que serão necessários 131 anos para que nós tenhamos equidade entre homens e mulheres. Ao que se refere à política, 162 anos. Ao que se refere a dinheiro no bolso, 169 anos. Então, tem uma longa jornada aí para que nós estejamos no mesmo nível dos homens. Isso porque eu não estou nem falando de mulheres negras, né, Jandaressi? Porque se a gente falar sobre esse recorte, piora o número, mas aqui são números absolutos. Um outro dado aqui que eu quero dividir com vocês, nos últimos 10 anos, nós subimos 37 degraus na lista de paridade de gênero, e hoje nós estamos no 57º lugar. Então, em 10 anos, nós subimos 37 posições, o que é muito bom. Ao que se refere à liderança feminina, nós, mulheres, nos últimos 10 anos, é um fato que a nossa participação é muito, muito limitada. Então, foi de 35% para 39%. Então, 10 anos atrás, só 35% das mulheres eram líderes, e hoje
39. Então, é um número muito tímido. Então, mulheres como a Esther, mulheres como essas que estão aqui conosco, são as minorias ainda. E a ideia é que nós, juntas, possamos aumentar esse número. Vamos começar com você, Esther. Eu quero que você... Não? Você não? Você não? Vamos começar com você, Jandaraci, por favor. Eu gostaria que você se apresentasse. Então, vamos... Conta para todo mundo quem é você, por favor. Olha, ou entro no mudo na reunião, ou é isso, tá? A gente continua nesse negócio. Está no mudo, então agora estava desligado. Que bom, sala cheia. Obrigada pelo convite, Esther, Fabi. Muito obrigada. Que bom estar aqui, né? Colada com muita gente que eu conheço, que admiro. E, bom, vou falar um pouquinho de mim. Acho que tem duas coisas que são marcantes. Está lá no meu perfil. Primeiro, que sou nordestina. Então, baiana, né? Então, não é qualquer lugar do Nordeste, eu sou baiana, entendeu? Beyoncé passou lá, só era isso que eu queria lembrar, entendeu? Hoje eu tenho a figurinha do Bom Dia da Beyoncé. Bom Dia de Beyoncé passando. Sou mãe de 2 filhas, eu tenho 51 anos, tenho uma trajetória profissional aí bastante diversa, e eu costumo falar, isso está na minha bio, né? De vendedora de salgado a conselheira de administração, mas não é porque conselho de administração é um lugar especial, olimpo, nada disso. Mas eu gosto de falar de onde eu saí, de onde eu vim, não por vitimismo, nada disso, mas para poder as pessoas terem perspectiva de que a gente é dono da nossa história. É muito mais com esse olhar. Eu aprendi a jogar golfe, agora só quero fazer isso. Sonhava ser deusa do ébano, do Ilê, mas danço mal. Muito. Entendeu? Tipo, tem coisas na vida que a gente tem que reconhecer. Essa é uma delas, tanto que o meu professor me apelidava da descoordenada do Campo Belo. É nesse nível, entendeu? Ele se esforçou muito, mas eu sou descoordenada do Campo Belo. Sou um amante de números e sou cofundadora também, com outras 9 mulheres, de um programa para promover mulheres negras indígenas aos conselhos de administração, aos cargos de C-level. A Esther teve a oportunidade de conhecer, e a Ornari vai estar com a gente em Los Angeles agora. Então, de uma forma muito resumida, era isso que eu tinha para contar para vocês. Eu? Oi, Esther. Na Serra, por favor. Bom dia a todas. Ainda acho que é bom dia ainda, né? Bom dia a todas. Queria agradecer o convite também, Esther e Fabi. Um prazer estar aqui. Eu e a Esther já participamos algumas vezes de... Era uma mesa redonda, hoje é um balcão redondo. Vou contar rapidamente também a minha história. Eu tenho 60 anos. Fui publicitária, comecei cedo a carreira. Fui publicitária durante 30 anos. Trabalhei em diversas agências. Tenho aqui grandes amigas, inclusive, da época da publicidade. Depois de 30 anos, passado por várias agências, ter construído a minha agência, vendi e resolvi que, no primeiro momento, eu ia fazer um período sabático. E, na verdade, meu período sabático, como dizia meu marido, meu sabático virou um sábado. Porque eu nunca parei e eu procurei uma outra coisa que eu tivesse tanta paixão como eu tinha pela publicidade, e é o mercado de arte contemporânea. Então, eu larguei a publicidade em janeiro, e, em março, eu inaugurei a Carbono, que vai fazer 11 anos agora, em março. Também sou a maior defensora das mulheres. Eu fui minoria por muitos anos, em todos os lugares que eu trabalhei. Eu lembro essa época, do mês de março, Dia da Mulher, era sempre as mesmas. Eu e mais 2 na publicidade. Não tinha outras. Era muito chato até. Porque a gente falava, coloca a mesma matéria, porque é tudo igual, sempre as mesmas. E eu sempre fui a maior defensora das mulheres. Contratei mulher grávida. Eu tinha sempre... Adoro trabalhar com mulher. Hoje eu tenho uma sócia mulher, inclusive. Na publicidade, não. Eu tive um sócio durante 15 anos. Mas hoje eu tenho uma sócia que está aqui. Alegria, minha amiga, minha irmã, que nós estamos juntos há 11 anos.
Então, é isso, um pouquinho. Tenho 2 filhas, tenho 2 netos. E eu e Esther, a gente faz parte de vários grupos minoritários aí, que um deles, por exemplo, do IPO, eu e Esther, daí que a gente se conhece. Quando eu entrei no IPO, eram 5 mulheres. Hoje são 100 mulheres em cargos de liderança. Fico muito feliz. E assim foi por a publicidade. Mesmo a publicidade, hoje tem bem mais gente também. Então, é isso. Obrigada. Anne. Queridas, bom dia. Queridos que estão aqui também, bom dia. Mas o bom dia vai ser especial esse mês todo para a mulherada. Eu fico feliz e faço questão de prestigiar eventos que falam de gênero em todos os meses, mas em especial no mês da mulher, porque ainda não somos todas nós que comemoramos. Não só por questões de restrição de direitos, nem todo mundo vive num Estado democrático como nós, mas também por desconhecimento da importância dessa data. Então, às vezes, eu sempre me pergunto se seria uma alienação nossa não estarmos comemorando esse dia, ou uma negação nossa não entendermos a importância desse dia. Conquistamos já muitas coisas, mas não são todas que conquistaram, não são todas que estão nessa posição que nós estamos hoje, tirando um horário para vir aqui para discutir, debater, escutar. Eu sou Anne Williams, tenho um trabalho no terceiro setor, no Instituto Nelson Williams, trabalho com emancipação social, com fortalecimento da cultura da legalidade, em especial com juventudes, e também capacitação para inclusão produtiva. Hoje, nós temos 7 anos de instituto, são mais de 70 mil pessoas impactadas no país todo. Temos um trabalho com a Unesco de fortalecimento também do exercício da cidadania em 5 regiões de extrema vulnerabilidade social no país. Também sou sócia da NWADV, Nelson Williams Advogados, e com esse meu olhar de sócia numa organização que hoje são mais de 50% das mulheres, né, do escritório de advocacia são mulheres em posição de liderança, e num time onde mais de 70% são mulheres, com outros marcadores sociais que são de extrema importância para a gente viver essa diversidade de pensamentos, esse olhar diferenciado, ideias, e chegarmos a resultados diferentes. Vamos vivendo cada vez mais e aperfeiçoando a nossa governança. E também sou sócia de outras empresas, hoje ligadas à moda, e que eu tenho um papel hoje de trazer, estimular e provocar as questões de sustentabilidade nessas posições. Sou uma grande defensora dos direitos das mulheres, acho que dá para ver. Sou uma das fundadoras do Justiceiras, e foi um dos projetos que mais impactou e mudou o meu olhar em relação a gênero. E também sou mãe de 4... Eu não são mais bebês, né? E ainda são, né, Janda? São bebês. Sou mãe de 4 filhos. O mais velho tem 5 anos, a mais nova tem 1 ano. Nenhum gêmeo, são bebês. Só tenho bebê, né? Bom, se 1 ano não for bebê, o que é? Ai, o bebê mais de 5, ele fala, eu não sou bebê. Aí eu falo, mas não deixa de ser meu bebê ainda. Mas muitas pessoas só me viam grávida. A Soninha já sabia fazer um teste, né, Sônia? Sônia Ré já sabia fazer meu teste de gravidez melhor que o Clear. Como que é o nome do Clear Blue? Melhor que o Clear Blue. A Soninha olhava, você está grávida. Eu falava, ai, meu Deus do céu, e agora? Já corre para a farmácia, vai fazer um teste, está grávida mesmo. Então, muitas pessoas só me viam grávida ao longo desses anos, e mesmo assim a gente conseguiu manter de forma, às vezes, equilibrada, às vezes nem tanto assim, um compromisso com os propósitos, um compromisso com a nossa sociedade, fazendo de cada trabalho um trabalho com propósito, alinhado às coisas que eu acredito. Então, é uma honra estar com vocês aqui, até porque muitas de vocês que eu já conheço fazem parte da minha história de inspiração também. Então, a gente não chega lá sem se inspirarmos umas nas outras, sem outras abrirem os nossos espaços, né, Janda? Sem dar aquela mão. Então, às vezes, aqui um simples bate-papo sai daqui com um monte de mulheres mais despertas, né, Sandrinha? Mais conscientes, apoiando umas às outras. Obrigada. Luciana Nicola.
Bom dia. Primeiro, obrigada, Esther e Fabi, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Luciana Nicola, eu tenho 46 anos e trabalho no Itaú há 27 anos. Eu estou lá desde sempre. Tive a oportunidade, acho que o privilégio de trabalhar sempre ligado às coisas ao meu propósito. Então, toquei a área social do banco por muitos anos, fui trabalhando em atividades onde eu olhava muito mais para a sociedade. Obviamente que, conforme eu fui crescendo na minha carreira, hoje eu respondo pela diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade, lidei com todas as questões de ser uma das poucas mulheres no sistema financeiro que estava em determinados locais, né? Por muitas vezes eu era a única mulher na área, a única mulher nas reuniões, a única mulher visitando em reuniões com clientes. Então, ali passei por todas as síndromes da impostora e todas as que vocês conhecem, né? Mas tive também o privilégio de poder propor programas e trabalhar com coisas que empoderavam outras mulheres. Então, sempre fui mentora de outras mulheres no banco. Hoje, sou responsável por um programa de Itaú, que chama Itaú Mulheres Empreendedoras, que tem como objetivo a gente ajudar outras empreendedoras a crescer. Sempre tive o papel de ser a vocal, de desmistificar o papel da mulher no sistema financeiro, seja no trabalho ou o perfil da mulher como uma cliente, porque nós, mulheres, somos muito melhor pagadoras, a gente toma decisões de investimento ou de crédito de forma muito mais consciente, mas, normalmente, dentro do todo, os números não retratavam um pouco o potencial de nós, mulheres, nesse sentido, né? Eu sou mãe do Rafinha, que vai fazer 10 anos na semana que vem. Graças a Deus, uma criança bastante crítica, que eu acho que dentro dessa minha trajetória, e principalmente por eu ter tocado a área social do banco, para mim ficou muito claro que meu papel como mãe não era entregar um mundo melhor para o Rafinha, mas entregar um Rafinha melhor para o mundo, né? E trazer um homem muito consciente do seu papel, da sua responsabilidade com mulheres, um pai responsável, né? Acho que tem tantas questões, tantos olhares. E hoje, no banco, a minha principal atividade nessas áreas é principalmente estar nos fóruns de negócio, né? Então, acho que, no momento da minha carreira, eu saí daquele universo do social, dos projetos, de conversar só com sociedade de terceiro setor, e tive que começar a entender dos números para poder conversar com o cara de negócio e convencer ele a ter esse olhar mais sustentável, né? Que é desafiador, né? É desafiador, mas está muito claro o quanto mulheres representam uma potência, o quanto a gente, quando se coloca um desafio, a gente vai, né? A gente segue, e hoje eu consigo olhar para o lado e ver várias mulheres incríveis no banco que conseguem fazer a diferença. E eu acho que, no final do dia, sororidade é tudo, né? O quanto uma leva a outra, isso é real, né? O quanto a gente não pode ter um papel de competir entre a gente, e sim a gente andar em bloco, né? Então, hoje, eu consigo estar num ambiente onde eu consigo fazer a diferença, porque tem outras mulheres que estão comigo de mão dadas lá, para a gente conseguir seguir com os nossos projetos e com os nossos programas. Obrigada. Esther, querida. Bom, primeiro, acho que todas as mulheres poderiam estar aqui também, todas vocês, falando das suas carreiras, dos seus desafios, porque quem está aqui é porque está interessado no assunto e já desbravou alguns espaços. Ouvindo cada uma falar, vem memórias, e acho que é isso que vai provocar em vocês também. Mas uma delas, acho que uma das primeiras, eu fiz engenharia. Acho que a maioria também fez carreiras assim. Também só tinha homens e era a única mulher na classe. Então, desde cedo, a gente vê essa diferença. Hoje está bem diferente. Acho que na própria engenharia já está metade. Mas casei com meu marido, Murilo, e abrimos a empresa juntos. Então, essa parte de dificuldades, sendo mulher numa empresa, foi diminuída por isso, porque tinha uma parceria bem importante. Também, como legado para deixar o mundo, estou deixando já há algum tempo já preparados os 2 filhos que estão na empresa com a gente, têm um trabalho bem bacana. As minhas noras são o meu prêmio, porque elas me agradecem todo dia que fizemos 2 meninos bacanas para elas. E, em relação à parte também mulheres, desde acho que o começo, eu tenho tentado aproximar todas, o máximo que eu puder, sempre. Aí eu ouvi, inclusive, a Eliana aqui,
Uma vez na Casa Cor nós fizemos um talk para as mulheres, para as lojistas também, que não tinham a menor noção do que o que acontece nesse mundo feminino e os desafios que todas nós enfrentamos. Então, sempre tem uma história, e juntar vocês com a Fabi Saad é o melhor de tudo, porque ela dá esse tom, ela começou também, apesar de ter cara de nenê, ela é uma mulher que tem realmente 1000 histórias já. Então, é a melhor coisa para estar aqui com vocês. Enfim, acho que está bom de falar. Acho que nós, empreendedoras, tem algumas empreendedoras aqui, executivas, empresárias, sabem o quanto é difícil empreender e o quanto é difícil conseguir ganhar dinheiro, dizer aí de uma maneira bem esdrúxula. E eu sempre me pergunto o que eu diria para mim mesma, a Fabi Saad, 10 anos atrás, quando eu tinha 30 anos. E teria sido muito diferente se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Obviamente, eu ainda preciso evoluir muito, mas a minha vida teria sido muito mais fácil se eu pudesse me escutar. E o que eu gostaria dessas 5 mulheres maravilhosas aqui é que elas dividissem com vocês o que elas diriam, o que a Jandaracy diria para a Jandaracy de 10 anos atrás, que, eventualmente, pode servir para vocês também refletirem. Eu? Então, vamos começar por mim. Então, bom, algumas de vocês me conhecem. Eu tive alguns negócios na minha vida. Alguns deram certo, outros deram errado. Estava dando uma entrevista ontem para a Nana Feller, que é a host do Super Mulheres Positivas, o nosso podcast com foco em maternidade. E, por um momento, nós estávamos discutindo o que é que faz um empreendedor dar certo. E, à medida que eu fui lendo e buscando conhecimento para entender o que diferenciava um bom empreendedor do empreendedor médio ou do empreendedor que fracassava, existe um escritor muito famoso que se chama Adam Grant, e ele escreveu um livro chamado Originals. E ele fez um estudo nesse livro onde ele compara masterpieces. Então, ele pega esses grandes compositores, ele pega esses musicistas, Chopin, Wagner, Mozart, Beethoven, e tenta entender onde e quando, na história, num retrato da carreira deles, eles conseguem atingir, ter um masterpiece. A Nona de Beethoven, por exemplo. E a conclusão dele é que, simplesmente, são número de tentativas. Quanto mais você tenta, mais você errar, e maior é a possibilidade de você dar certo. E ele fez essa comparação não só com música, mas com história, com economia, com química. Então, no final das contas, para você dar certo, você precisa tentar. É claro que muitas vezes você não tem fôlego financeiro para tentar várias vezes. Eu mesma quebrei algumas vezes. De fato, acontece, mas o fato é normal você errar. Então, eu errei muitas vezes na minha vida e eu me sentia muito mal. Quando eu quebrei meu primeiro negócio, eu me sentia um fracasso. Hoje, olhando para trás, eu entendo que foi um momento da minha vida e que faz parte. Então, se alguma de vocês está passando por algum momento onde os negócios não estão funcionando, e, de novo, não sou eu, porque eu tento basear as minhas teorias em pessoas que são mais inteligentes que eu, têm mais dinheiro para colocar em pesquisa, para aí sim eu conseguir tirar uma conclusão. Então, eu acho que o que eu diria para mim é: Fabi, calma, você não deu certo, realmente você errou, mas isso não significa que você não vai acertar no futuro. Mantenha calma, trate as pessoas com respeito e siga em frente. Você. Sou eu mesma. Eu estava tentando pular, eu estava ali, quando relendo a sua pergunta. Gente, essa pergunta é para várias sessões de terapia, tá? Eu, aliás, vou levar para terapeuta. Fiz assim, gente, precisa conversar sobre algumas coisas de 10 anos atrás. Porque a gente joga também muita coisa para debaixo do tapete. Eu acho que esse olhar e fazer as pazes, e, de vez em quando, parar para olhar para a nossa história. Tem uma foto que eu postei, eu tenho um boné que eu comprei em Maceió, que ele está escrito: respeite a minha história. E, quando eu olho para a mulher de 10 anos atrás, de 20 anos, aliás, eu olho para a menina também. São duas fotos duas coisas que são emblemáticas. Depois vocês podem olhar no meu Instagram. Uma menina mirrada, com os cabelos para cima, gente,
banguela, literalmente banguela. Não tinha dente, sabe? Os dentes da frente. E eu me lembrei daquela menina que, mesmo desarrumada, para posar para uma foto, sem dente, estava rindo. O que é que essa menina me traz e que me fez chegar nos 41, que eu sou uma mulher de 51 anos hoje? Vai ser feliz. Com dente, sem dente, sorria. Faz parte da vida. Eu sou muito grata à formação que eu tive em casa, porque, com 4 irmãos homens, eu sou a 7ª, e tinha 4 homens. Eles achavam que eu era menino, alguma coisa do gênero. Acho, porque o que eu tenho de cicatriz não está na história, tá, gente? Eu achava que eu podia brincar igual a eles, fazer o que eles faziam, tanto que eu me formei em metalmecânica primeiro. Olha, eu achava que eu podia consertar carro, eu achava que eu podia fazer tudo o que eles faziam. E é esse o poder fazer e ser quem a gente quiser, que eu acho que eu nunca apaguei daquela menina banguelinha de 7 anos. E, para a mulher de 10 anos atrás, é respira. Respira. Não é uma corrida de 100 metros. Respira. Porque, até chegar aqui, foram 5 tumores. Então, a gente precisa respirar. Porque só vai ter história, continuidade, se eu estiver. E é para essa mulher de 10 anos atrás que eu falo, respira. E continua. Pega fôlego e continua. A gente fala muito das nossas conquistas, mas a gente não fala das nossas dores e dos nossos aprendizados. Não é derrota e nem é fracasso. É aprendizado. E, quando a gente ressignifica isso, a gente muda todo o olhar sobre a nossa trajetória e a gente começa a respeitar a nossa história. E hoje eu falo por cada coisa que eu passei na vida. Saí da Bahia com 2 meninas pequenas, fugindo de violência doméstica, reconstruindo sem medo. Eu preciso respeitar essa história mais do que qualquer pessoa. E eu precisava respirar. 5 tumores me fizeram parar para respirar. 3 cirurgias em 1 ano e meio me fizeram parar para respirar. E é esse momento que eu queria que todo mundo pensasse, compartilhando com vocês. Vocês têm parado para respirar? A história de todo mundo aqui é linda e magnífica e importante. Então, lembrem-se, respeitem a trajetória e os aprendizados de vocês. Porque o erro faz acerto. É do erro que a gente faz o acerto. Então, acho que é esse lugar de respeitar a história que eu aprendi. E que eu olho para essa menina lá atrás e eu falo, tenho que respeitar a história, porque não foi fácil. Eu tenho que honrar aquela moça lá atrás, que saiu de casa sem conhecer ninguém, foi para um lugar tranquilo, sangue seguríssimo, bem sossegado. Na periferia do Rio de Janeiro, né, fui para a Baixada Fluminense, morar no bairro da Posse, e pegava o trem de manhã, o dinheiro que deu, eu fiz a primeira leva de salgado e saí para vender, porque eu não estava conseguindo emprego. Mesmo formada. Mesmo com todos os diplomas. Eu peguei onde minha filha fez, meu Deus, eu não estava nem nascida. Eu programava COBOL, né? Aí eu fiz abafa, não precisa ficar expondo essas coisas, eu falei para ela. Né? Ela tem 31 anos, uma é advogada também, e a outra é fisioterapeuta, acabou de fazer concluir uma pós que ela estava fazendo. Então, eu olho para essa mulher de 10 anos atrás e continuo falando para ela, respira, respira, respira e vai. Eu só quero encontrar minhas bisnetas, minhas netas lá na frente. É só isso que eu quero agora. Sabe, quando eu penso 10 anos atrás, parece que foi ontem. Eu acho que essa pergunta deveria ser 20 anos atrás, de verdade. Eu falaria a mesma coisa para mim, o que eu falaria... Há 10 anos atrás, eu abri uma galeria de arte, comecei do zero, eu e minha sócia, 11 anos, vai? E eu não mudaria nada do que eu falei para mim há 11 anos atrás. Eu sou muito corajosa, eu nunca tive medo de nada, eu tive um exemplo maravilhoso
que eu agradeço a vida. Minha mãe foi uma mulher absolutamente guerreira, se separou com 4 filhos pequenos, eu sou a caçula, foi trabalhar, uma época que nenhuma mulher trabalhava, foi dar aula, uma época que nenhuma mulher dava aula, e eu tive esse exemplo, graças a Deus, maravilhoso em casa. Então, isso, para mim, exemplo é tudo, né? Eu acho que tudo que eu tenho que passar para minhas filhas também foi um pouco do que eu recebi da minha mãe, e que foi o que me impulsionou para a vida. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, amava trabalhar, sempre gostei de trabalhar, e nunca fiquei pensando, daqui 10 anos que eu quero ser. Não, eu pensava sempre no ano seguinte. Então, eu sempre tinha essa proposta. Comecei na publicidade, como eu contei para vocês, qual era o meu próximo passo, e não o meu passo dali 10 anos. E foi assim que eu fui conquistando, a cada ano, eu mudava de função, eu mudava de cargo, eu assumia mais responsabilidades, até... eu lembro que eu trabalhei na DM9, 10 anos, com uma pessoa bem conhecida aqui, que é o Nizam, e ele falava assim, você tem que assumir isso daqui, tem que ter algum... Aí ele, no meio da conversa, ele falou, tem que ter algum homem para assumir isso aqui. Eu falei, mas eu não sou homem, eu sou uma mulher. Mas brincando, porque é justamente isso que as pessoas partem do princípio, que é como se... Então, eu nunca tive medo de nada. Falavam isso para mim, eu nem ligava. E sempre fui lá. Outra pessoa que a gente tem que lembrar aqui como referência também, o Abílio Diniz, que infelizmente faleceu faz pouco tempo, foi meu cliente diversos anos, diversas vezes. E ele falava, sem saber que era impossível, foi lá e fez. E eu acredito muito nisso. Eu fui movida a isso, muito pelo exemplo que eu tive da minha mãe, e segui com muita coragem. Com 33 anos, eu abri minha agência de publicidade, uma época mercado absolutamente concorrido, disputado. Eu tinha um sócio e não me arrependo de nada que eu fiz. Tive minha agência durante quase 16 anos, e aí, há 11 anos atrás, que eu contei para vocês também, abri minha agência e, assim, não tenha medo de ser feliz. Vá em frente. E eu, há 10 anos atrás, falei a mesma coisa que eu falaria para mim hoje e que eu adoraria e falo todo dia para minhas filhas, mas elas não têm essa garra, essa paixão. Acho que os jovens pensam diferente. Não é possível. Eu te juro. Eu amo trabalhar. Eu falo que exemplo é tudo. A minha mãe foi exemplo. Elas também têm, mas elas têm, na verdade, uma certa resistência até. Mãe, eu nunca vou ser assim. É verdade, os jovens pensam assim hoje. Eles não vestem a camisa como a gente vestia a camisa. Eu vejo os jovens trabalhando, é assim, quase, isso não é minha função. E quando isso? Eu fazia de todo mundo, de tudo. E é assim que eu cresci. Eu vejo que os jovens hoje não pensam assim. E 10 anos é muito pouco tempo. 10 anos eu falaria, sigo em frente, sem medo de ser feliz. Vocês falam de 10 anos, né? Parece ontem, mas, ao mesmo tempo, quando eu olho o tanto de coisa que nós fazemos em 10 anos, eu me sinto... Eu sempre brinco, eu me sinto um plano JK, sabe? 50 anos em 5, e assim vai. De tantas coisas que aconteceram nos últimos 10 anos. 10 anos, eu estava conhecendo o meu marido, ainda não tinha começado a namorar ele, e ele foi um dos meus grandes incentivadores a confiar em mim mesma. Então, acho que estava iniciando minha segunda graduação, já tinha iniciado, mas eu estava ali no começo da minha segunda graduação, eu sou administradora, e a minha segunda graduação foi Direito, e, na época, muitas pessoas falavam, para que você vai fazer uma graduação, você já tem uma, não vai te adiantar de nada. Bom, hoje eu sou sócia do Nelson, então, acho que adiantou bastante. Então, todos os planos que eu fui fazendo. O que eu falaria para a Anne, há 10 anos atrás, seriam coisas que a Fabi, inclusive, já me falou há um tempo. Seja mais gentil com você. Então, o confiar em mim mesma foi um processo, até por questões de formação mesmo, e de contextos familiares, onde, muitas vezes, a minha segurança e a minha confiança foi talvez não fortalecido como poderia ter sido, ou como eu tenho a preocupação de fazer com os meus filhos. Então, o confiar em mim mesma foi um processo que eu fui aprendendo a fazer ao longo da minha fase, ali o início da minha vida adulta.
e com um pouco de dificuldade, porque o que parecia óbvio para algumas outras pessoas que tinham contextos familiares, eu não estou falando socioeconômicos, eu estou falando de estruturas de relações familiares, eram mais fáceis do que era para mim. Apesar de vocês hoje verem uma mulher falando, nossa, mas como assim ela tinha problema de confiança? Mas isso acontecia. E, por muitas vezes, eu era cruel comigo mesma. E a sabotagem não acontecia no parar de fazer as coisas, porque eu sempre continuei. Até brinquei esses dias, eu falei, pode deixar comigo que eu sou um trator. Falei isso para o meu médico. Falei, não, deixa comigo que eu resolvo isso. Ele falou, mas o médico sou eu, você vai resolver como? Então, o perfil era de continuar, mas talvez não com a gentileza necessária que nós precisamos ter conosco. Então, saber a hora de parar, saber a hora de nos fazer carinho e saber a hora de celebrar. Vocês celebram as conquistas de vocês? Às vezes, as nossas conquistas não são as conquistas do outro. Às vezes, a minha conquista não é o espelho e o que o outro deseja, mas é o que eu coloquei para mim como meta. São as conquistas que eu encosto na cama feliz. Eu estou aprendendo a celebrar isso. Certa vez, a Rachel Maia, eu comentando de um cargo que eu tinha assumido, e que eu falei, não, mas isso é pouca coisa, é só uma besteirinha ali. Ela olhou para mim, nunca mais fale isso. Essa conquista é sua, são os lugares que você está alcançando na sua carreira. E cada espaço, cada lugar que a tua voz chegar, ela merece ser falada, merece ser celebrada. Você nunca mais faz isso com você. E por quantas vezes eu falo que eu tenho a honra de ter trocas, ou não só de ter trocas, mas de ficar com a orelhinha ali em pé, observando o que eu preciso escutar do mundo. Porque sempre a gente tem alguma coisa a aprender diariamente com quem está perto da gente. Às vezes, é ali de uma conversa, de um café, sai vários insights positivos que eu levo para a minha vida. Então, a Anne, de 10 anos atrás, falaria para ela confiar mais nela e ser mais gentil com o processo dela. E continuar confiando que o trator está aí e a gente vai fazendo as coisas darem certo. Eu acho que, quando eu olho para 10 ou 20 anos atrás, o que vem muito na mensagem é não se cobre tanto, porque a gente acaba sendo o nosso pior concorrente. A gente concorre com a gente mesmo. E eu acho que, nessa trajetória de ocupar os espaços, de fazer se valer, você começa a olhar sempre o lado do copo vazio, e não do copo cheio, não do que você já conquistou, não de onde você chegou, mas é sempre o que te falta. Sempre vinha aquela mensagem, nossa, um dia vão descobrir e vão falar, o que ela está fazendo lá? Então, eu tinha sempre que dar os 220 para dizer, não, estou aqui porque eu mereço, estou aqui porque eu sou capaz. E, com isso, você vai aceitando determinadas coisas que você não deveria, que eu acho que passa um pouco da questão da gentileza. Joga um monte de trabalho nas suas costas. Não, manda mais. Uma vez eu recebi um feedback que falava assim, não, você foi muito bem esse ano, você trabalhou que nem um homem. E eu saí feliz do feedback. Eu falei, nossa, porque é isso. A gente... hoje, eu olho para isso e falo, gente, é cruel pensar numa coisa dessa, mas... Eu lembro que, na época que eu ouvi, eu saí muito orgulhosa. Falei, tá vendo? Provei que eu era capaz. E a gente vai aceitando determinadas coisas e a gente vai endurecendo, a gente vai criando cascas para passar por tudo isso e atropelar os sentimentos, atropelar sonhos que você deixou para trás. E hoje, quando eu olho, eu falo, putz, não precisava de nada daquilo. Tudo passa, as coisas acontecem, você está lá porque você entregou, porque você é capaz, e porque ninguém, por erro, disse, coloca ela lá e vamos ver se dá certo. Provavelmente, o nome foi discutido várias vezes, olharam milhares de vezes tudo que eu fiz na minha trajetória para me colocar naquele lugar, mas a gente traz sempre o olhar do copo vazio, do tipo, estou sempre devendo, sempre poderia ser melhor, eu poderia ter feito mais. Então, eu acho que, quando hoje, eu sou completamente diferente. Não dá... Gente, assim, eu tive um filho, eu queria ter tido 2, mas eu demorei tanto para ter o primeiro, porque eu falava, não dá para parar agora. Não, ainda tenho muito para entregar. Não, ainda tenho muito por fazer. E eu falo, gente, que loucura isso. Então, quando eu vejo mulheres no banco falar, não, porque eu sei que a maternidade pode ser complexa, não.
Só você tem o poder de gerar uma vida. Então, vamos lá. Quanto antes você começar, melhor vai ser. Você vai voltar ao trabalho, vai estar te esperando. Tudo que você deixou vai estar aqui te esperando na volta. Né? E, de novo, é o filme, não é a foto. Né? O que diz que profissional você é e as coisas que você vai conquistar. Mas, lá atrás, eu acho que eu fui criando determinadas cascas que depois eu tive que tirar na dor. Que eu fui me tornando uma pessoa mais dura, muito crítica. E aí eu comecei a olhar, falei, gente, não é esse tipo de liderança que eu quero exercer, não é esse tipo de pessoa que eu quero entregar para o outro. Né? E eu acho que quem mais demonstrou isso no dia a dia foi o Rafinha. Né? Ele falava assim, eu nunca vou trabalhar em banco. Eu falei, como assim? Eu falava, gente, mas eu tenho muito orgulho do que eu faço no banco, eu amo trabalhar. Ele falava, nunca, porque a gente vai para a casa da vovó e você leva o computador. Você só faz reunião, é muito chato fazer reunião. Né? E eu falei, tá vendo o quanto eu estou trazendo um conceito errado? E aí eu comecei a falar, não, eu amo o que eu faço, a mamãe adora o que faz no banco, eu trabalho porque eu amo muito. Né? Trabalhar não significa dar menos atenção para você, mas talvez a forma como eu passava do tipo, não, é pesado, não, né? Não fiz acho que a carga pesada que eu trazia no dia a dia representava isso para ele. E aí eu falei, putz, vou trabalhar isso na terapia, está completamente errado. Ele não está vendo o lado bom das coisas, o quanto eu me sinto orgulhosa pelas coisas que eu fiz na minha trajetória. Né? Então, eu acho que se cobrar, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre estar no nosso ponto de vista. Né? O quanto eu estou me cobrando, quanto eu estou dando mais do que eu deveria. É porque eu estou dando para o outro, não para mim mesma. Né? Então, é uma reflexão que, se eu fizesse 10 anos atrás, acho que eu teria tirado um monte, teria resolvido outras questões, né, Fabi, mais cedo. Não, e a Lu, ela é muito low profile, então poucas de vocês a conhecem, mas ela fechou, o Instagram dela é fechado, a gente vai obrigar ela a abrir. Ela usa um pouco o LinkedIn, ela foi não sei quantos anos seguidos para Davos. Ela é a única mulher diretora nesse nível no Itaú, ela responde por toda a parte de sustentabilidade do banco inteiro. Então, ela é um monstro, é que ela é muito reservada, mas a gente vai mudar isso, e ela vai aparecer mais, né? Missão do grupo aqui, fazer você abrir Instagram, contar mais, realmente merecido. Obrigada. E ela falou uma coisa que ela cuida de ESG e sustentabilidade no Itaú, mas que primeiro a sustentabilidade vem pelo financeiro, não é isso? Exatamente. Não existe sustentabilidade se não tiver equilíbrio financeiro, se o econômico não tiver conjunto. Né? Todo mundo fala do ambiental, fala do social, agora a gente governança, o climático, mas nada disso para em pé se não tiver o equilíbrio econômico. Porque quando bate o econômico, gente, tudo vira secundário. Né? Então, tem que ter um equilíbrio entre todas essas coisas. Primeiro tem que pagar o salário. É verdade. Não, ouvindo todas vocês, realmente é uma terapia, que nem a Jandaracy falou, tem que voltar tudo para a terapia e rever todos esses passos. Mas, 10 anos atrás, a gente estava fazendo a mesma coisa, 20 anos atrás também. O desenvolvimento aqui da empresa é o desenvolvimento da minha vida pessoal, da família, tudo junto e misturado, não dá para separar. E eu falaria também, realmente, sobre autoestima, que é uma coisa que é uma descoberta aos poucos. Acho que mulher nasce com um chip um pouquinho abaixo, né? Que a gente... Não é? A Berta é neurolinguística, ela sabe bem o que eu estou falando, né? Então, a gente esquece muita coisa e não acha que é capaz, não acredita, a gente vai descobrindo a força, né? Com as barreiras e tudo mais. E, pelo menos, o que eu fiz a vida inteira é considerar cada dificuldade como um desafio, uma barreira só e que teria que transpassar. Nunca como uma coisa que fizesse ir para trás. Nunca falar, não, isso eu não consigo fazer. A gente vai tentando. Eu também tenho uma característica que eu acho que todas aqui têm, de sermos teimosas. A gente não aceita o não. Então, a gente vai tentando, não vai por um caminho, vai por outro. E eu acho que por essas é que estamos aqui. Em casa não vai acontecer nada. Se a gente vai para a rua, se vai trabalhar, se enfrenta esses medos, inclusive de estar aqui, isso aqui para mim é a coisa mais difícil do universo, falar em público. Mas estou aqui. Né? Gente, estou preocupada, porque a gente só tem mais meia hora, então eu vou ter que acabar com o meu roteiro e improvisar aqui, porque 1h30 a gente tem que acabar, porque senão vocês não vão conseguir comer. Então, eu acho que eu vou jogar para a última pergunta, que, na verdade, não era a última, porque a última era livro, filme, mulher que admira. Eu queria muito ouvir um livro da Anne,
de todas as meninas, porque eu amo ler livros que foram uma inspiração para as mulheres que eu admiro, mas não vai dar tempo. Não, mas a Esther falou que não, que ela quer outra. Tá, então vocês têm que responder as duas coisas, tá? Mas vocês não podem demorar, porque senão eu vou ser demitida. Vocês querem dicas de livro ou de... Não. Tá, bom, porque... Então, tá, vamos lá. Mulheres Positivas, a gente sempre acaba com um livro, um filme e uma mulher que a mulher admira. Porque a gente sempre fica querendo assistir algum filme e, às vezes, fica sem ideia e, mesma coisa, livro. Então, vamos lá. Então, a pergunta é... Meninas, eu queria que vocês dividissem, por favor, algum desafio, algum momento muito difícil da vida de vocês e como que vocês conseguiram sair desse momento para que quem estiver aqui também passando por algum momento e quer ter, de repente, algum conselho, algum ensinamento para poder sair desse lugar. Então, essa é a primeira pergunta. Depois, rapidamente, um livro e um filme que vocês querem indicar, por favor. Cada uma tem 5 minutos. Você percebeu que, assim, né? Eu acho que eu sentei no lugar errado, mas tudo bem. Boba eu. Bom, vamos lá. Momento difícil. Foram vários, assim, vários bem complexos. Mas eu acho que o que me pegou muito foi o momento de maior incerteza. Foi quando eu fiquei doente. Ali foi muito difícil, porque, assim, primeiro que eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. E quando você não sabe, e aí aquela coisa nossa de estar controlando tudo, cuidando de tudo, cadê o controle sobre o que eu não tenho controle? Não tinha controle zero. E foi num exame de rotina. Aí, quando eu fiz a primeira cirurgia, ele fez assim, bom, vamos monitorar. 6 meses depois, voltou tudo de novo. E eu precisava continuar. Eu não podia me dar o luxo de parar. Por quê? Eu precisava trabalhar. Minhas filhas ainda estavam no colégio, né? Não tinham terminado a faculdade, nada disso. E aí, mãe solo tem isso, né? É você e você ali. Então, esse foi um momento muito difícil, porque eu não tinha controle de nada. Eu estava com medo, morrendo de medo. Gente, a gente precisa falar sobre isso também, né? Estava apavorada, porque eu fiz, caramba, eu não sei o que é que vai dar, eu não sei o que é que vai ser. E com aquele... Sabe o desenho do machadinho na cabeça? Eu estava com aquilo na minha cabeça, porque poderia sair, poderia dar muito ruim, porque, tipo, estava voltando, sabe? Então, tipo, quando você achava que estava se curando, voltava. Então, ali, eu precisei de muita fé. Muita fé mesmo, sabe? Acreditar é assim, pedir que Deus fizesse um merecimento. Eu tive que terceirizar e tive que largar a mão do controle e abrir mão de estar à frente de muita coisa. Então, para mim, foi muito difícil esse momento. Li um filme, vamos para o filme, que eu acho que é legal. Acho que o filme é legal, até porque, assim, tem algumas coisas já passou, mas eu sempre gosto que as pessoas assistam, até para poder a gente falar que nessa jornada da luta por direitos de mulheres, pela luta de direitos, pela igualdade que a gente tanto preza, eu tenho que falar do meu recorte, né? O filme é Estrelas Além do Tempo. É que para todo mundo entenda que hoje é uma das maiores potências do mundo, né? A referência para muita gente, como as pessoas como eu eram tratadas e como a gente ainda tem muita coisa para falar e para discutir. Ainda não estamos com as mesmas oportunidades, não estamos nos mesmos lugares. Tem uma distância muito grande que a gente está acelerando, tentando encurtar, tentando chegar junto. E a gente precisa de todo mundo. O que foi muito interessante naquele filme, e é muito interessante, que, no final do dia, foi um homem que olhou para aquelas mulheres, e não foram as outras mulheres. E o convite que eu faço quando assistir esse filme é por que a gente precisa estar mais junta, independente das nossas similaridades e diferenças, que elas vão existir, fazem parte, somos seres humanos, indivíduos.
Mas é muito importante a gente não deixar esse ciclo de mulheres poderosas se romper. E ter mais empatia e olhar para o outro, respeitar a jornada de cada um. Livro, o da Brené Brown, adoro. Adoro. Né? Acho que... Como é que é? O poder de ser vulnerável. O poder de ser vulnerável. Porque foi essa lição que eu aprendi. Tá tudo bem você não tem controle disso. Não é que você é culpada por você ter ficado doente. Entende? Então, acho que esse é o livro que eu gostaria que vocês já lessem, assistam a Brené Brown. Né? Eu também tenho o podcast da Oprah, que eu uso todo dia. E o podcast da Oprah, né? Imagina, está vindo para cá, dia 10 de abril, gente. Já estou... Né? Já estou assim, igual a criança, sabe? Tipo, ela vai vir, vai vir. Então, são essas minhas dicas. Sobre desafios, bom, eu tenho 40 anos de trabalho, então vocês imaginam quantos desafios eu passei nesses anos. Muitos, tanto pessoal, pessoa física, pessoa jurídica. Mas você sabe, até falando assim, pessoa física e pessoa jurídica, isso foi um cuidado que eu sempre tive. Nunca misturar as coisas. E eu acho que eu fui muito feliz nisso também. De meus problemas pessoais, eu nunca levei para o trabalho. E meus problemas profissionais, eu tentei nunca passar isso na minha casa. Isso parece bobo, mas não é. Isso fez toda a diferença para eu superar qualquer desafio que eu tenha passado. E não foram poucos. Quase quebrei empresa também. Pessoa física também me separei no meio do caminho. Hoje eu sou casada há 35 anos. Casei com o mesmo, como diz uma amiga, figurinha repetida não completa álbum. Eu me separei e voltei com o mesmo marido. Mas até a separação foi importante. Mas foi um desafio. E eu não podia deixar a peteca cair dentro da agência. Na época, eu estava na agência. Então, assim, eu acho que uma coisa é não misturar. Eu sou muito isso mesmo. Não levo trabalho, não levo problema para casa do trabalho e não levo problemas pessoais. Eu não aguento aquelas pessoas mal-humoradas trabalhando. Para mim, isso é... assim, mal-humorada. O que eu tenho a ver com o problema pessoal dela? Desculpa, eu não concordo. Todo mundo tem problema pessoal. Eu tenho um problema pessoal, você tem problema. Todo mundo tem. Mas as pessoas não têm nada a ver com isso. Isso aí atrapalha o trabalho. Isso aí atrapalha o dia a dia de uma empresa. E quanto menor, pior. Porque você está ali vivendo... Eu falo sempre isso, a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. Então, de novo, eu volto à palavra, sejam felizes. E tentem vocês, sejam protagonistas dessa história. Então, isso é uma coisa, desafio. Não desistam nunca, nunca, never give up, porque isso, para mim, é a minha linha de raciocínio. Falando nisso, vou recomendar o livro, que foi minha inspiração. Quando eu tive agência, um dos meus clientes foi a Nike, durante muitos anos. Você vê que eu tive bons clientes, né? A Billie Diniz, tive a Nike, tive, enfim, muitos clientes que me ensinaram muito. E eu li melhores livros que eu li na história, é a história da Nike, é do Phil Knight, que é o fundador da Nike. E ele tem uma frase que eu amo e que eu levo isso como lema de vida, que é "There is no finish line". Não existe linha de chegada. Isso é o que eles mais acreditam. Eu passei isso, eu atendi a Nike durante 8 anos, e isso está na veia, assim. E eu sempre acreditei muito. A minha vida é isso mesmo. Não existe linha de chegada. Quando você achar que você chegou lá, você fracassou. Não existe chegar lá. Então, assim, sempre tem, por isso que eu falo, sempre tem o dia seguinte, sempre tem o próximo passo, sempre tem o próximo desafio. E que bom, né? Então, esse livro, para mim, foi minha inspiração da vida. E eu adoro biografia também. Então, tem uma história também da Honda, que eu amo muito, que é o Soichiro Honda, que foi fundador da Honda, que é uma história maravilhosa também. Filmes. Aí eu vou em 2 clássicos que eu amo e que eu acho que também são inspirações, que é O Poderoso Chefão. Nossa cara, né? Mas é mesmo, é um filme dos mais antigos, mas se você for assistir, você vai falar, nossa, como a gente se identifica ainda com isso. E um outro que eu gosto muito também, que teve tudo a ver também com a minha história, que é o Cinema Paradiso. Para quem foi da publicidade, não tem como não se apaixonar. É isso. Mas, Ana, Griselda ou Poderoso Chefão? Poderoso Chefão.
Anne. Você acredita que eu fiquei aqui viajando, esqueci até da pergunta? O que era a primeira pergunta, gente? O desafio, vamos lá. Tá vendo, né? 4 filhos, amor. 4 filhos, 4 vezes Covid. O Tico e o Teco ali, às vezes ele... Eu estou aqui, eu falei, como que é o nome daquele filme mesmo que eu adoro? Já foi o nome, mas tá bom. Sobre os desafios, eu não vou citar, né? Eu acho que eu tenho desafios muito marcantes na infância, desafios marcantes na adolescência, desafios muito marcantes no começo da minha vida adulta também. Mas desafios na minha maternidade, que foram já desafios mais leves e onde eu já estava mais madura para superá-los. Então, o que eu acho é que não são os desafios, mas a forma que eu fui aprendendo a enxergá-los e a superá-los. O poder de, não resiliência, mas de reflexão e resiliência, sim, mas em cima dessa reflexão. Então, de qual é a ótica que eu trago para esse desafio e como que eu vou para a próxima fase desse videogame, que é a vida. Como que eu vou para a próxima fase? Quais são as lições? Né? O jogador só vai para a próxima fase mais forte. O jogador só vai para a próxima fase se ele tiver realmente aprendido o que ele tem que aprender naquela fase. Então, acho que esse olhar de uma resiliência, trazendo um olhar mais positivo, trazendo um aprendizado de uma forma mais leve, foi o que eu consegui trazer ao longo dos desafios que foram acontecendo. Então, como que a gente enxerga tudo como um momento e como uma ótica do que eu tive que aprender? Às vezes, quando as coisas estão um pouco mais difíceis, e tem um tempo que eu não falo isso, mas quando aconteceu, eu falava, já aprendi, Deus, já pode passar para a próxima fase, eu já aprendi, eu já sei já o que eu tinha que aprender agora, próxima fase de videogame, já estou pronta, já foi, esse já deu, próximo. Porque a vontade de passar por essa fase, por esse momento desafiador, obviamente, é grande. Ninguém quer ficar em um momento que seja angustiante, desafiador, com incertezas, mas, sem dúvida, com o passar do tempo, a forma com que a gente enxerga vai definir o nosso processo, se ele vai ser mais leve ou se ele vai ser um pouco mais pesado, porque peso ele vai ter. Mas, se a gente olhar com uma ótica mais pesada, o peso se torna insuportável. Aí você fala, mas, Anne, você está aí num lugar de privilégio. É muito fácil falar. Hoje você vê uma mulher de privilégio, sim. Hoje você vê uma mulher que, sim, com possibilidade de um pouco mais de reflexão, de um pouco mais de estabilidade para fazer reflexões mais leves. Mas foi o máximo que eu trouxe de aprendizado ao longo de toda a jornada. Agora, livro... com reflexões que eu gosto muito e provocativos, eu gosto do Michael Sandel, que traz justiça, o que é fazer o certo, o que é fazer a coisa certa, muito provocativo. E, quando eu falo de livros por mulheres, vou trazer a biografia de minha amiga Rachel Maia, maravilhoso. Vou trazer um de liderança, que é Lidere como uma Mãe, da Vivian Cockell. Oi? Da Vivian. Que era presidente da fundação da Disney, do Instituto da Disney. Lidere como uma mulher, então ela traz várias... É um livro novo, traz várias reflexões... Uma mulher não, como uma mãe... que traz várias reflexões de como que nós temos, obviamente por questões sociais, mas como que a gente tem uma habilidade de fazer a gestão trazendo os nossos aprendizados da vida, e como que isso, eu vi aqui a tua fala, né? Como que eles sim nos transformam em pessoas melhores, e como que a gente leva isso para a liderança, vira e mexe, quando a gente consegue trabalhar ali, a gente leva essas questões, essas características para a nossa liderança, isso tem feito a diferença. E mesmo se não for mãe, gente, a gente tem uma questão social inata por uma gestão mais humanizada e mais transformacional e não tanto transacional. É uma gestão ali 360, porque a gente gosta de número, né? Ninguém aqui, todo mundo ama número. Mas a gente também tem um outro poder, uma outra habilidade, que eu falo que são habilidades sociais também. E um outro livro provocativo é um livro de bolso da Joyce Bert,
que eu não vou me obrigar a lembrar o nome do livro. Não sou obrigada. Tive 4 filhos, 4 Covid, está tudo bem. Não tá, nada está resolvendo. E é isso. Obrigada. Bom, eu, como as meninas disseram, eu sou uma pessoa bastante reservada na minha vida. E mais ou menos 1 ano e 4 meses atrás, eu tive a minha vida escancarada, porque eu tive que entrar num divórcio litigioso bastante complexo, às vésperas de embarcar para a COP, no Egito, onde eu ia representar o banco em vários fóruns. E COP, você obtém uma credencial que você não pode passar para ninguém. Você não pode dar para uma outra pessoa. Né? E eu tive que chegar no banco e dizer, olha, não vai ninguém do banco na COP esse ano, porque eu não vou poder ir 3 dias antes de embarcar. E tinha evento com clientes, tinha uma agenda de 2 semanas super intensa. E eu nunca tinha levado a minha vida pessoal para o trabalho desde então. Né? Sempre fui muito reservada, até amizades separadas e tudo mais. E aquilo foi muito, não só pelo fato do divórcio litigioso, e ali de ter que manter o réu primário em dia todos os dias. Né? Porque quando mexe com o filho da gente, a gente traz alguém que a gente não conhece para fora. Mas de ter que escancarar nesse sentido de... Né, e fui super acolhida, e foi incrível, o banco foi incrível comigo, os meus gestores foram incríveis, coisa que eu não esperava. Assim, acho que eu sofri mais para ter que chegar e falar no momento que chegou, do que... aliviei muito depois disso. Mas porque eu tive que pedir carta para pessoas que me conheciam, tive que conversar na escola do meu filho. Né? Então, botar você, escancarar a sua vida num tanto que foi mega agressivo. Assim, deu parar 1 semana da minha vida e, assim, levantar para tomar banho e comer alguma coisa que minha mãe estava lá me chacoalhando. Porque eu falava, gente, não é possível, né, no momento da minha vida de passar por isso. Né? Mas, gente, a gente aprende com tudo que acontece na vida. Tudo. Assim, acho que a maior mensagem que ficou na minha vida é: aposte na sua rede de apoio. Que a gente sempre quer dar conta de tudo sozinho. E, nessa hora, eu percebi assim, tantas mãos que surgiram que eu jamais imaginei. Né? Então, acho que o primeiro aprendizado foi isso. Na escola do meu filho, assim, sou grata eternamente por todo o cuidado que eles tiveram comigo e com o Rafinha. Nunca imaginei assim, o quanto eu ia me sentir protegida, o quanto o Rafinha ia ser super assistido. N pessoas amigas, assim, o quanto, de fato, as pessoas me abraçaram naquele momento que eu precisava muito. Né? E o segundo ponto foi que a gente precisa, né, não só dizer das conquistas e do que dá certo, mas o quanto a sororidade também passa em compartilhar. Né? Porque, quando eu voltei, 1 semana depois, para o trabalho, todo mundo queria saber, como assim não foi para a COP? Né? Como assim teve que desmontar? E assim, não era só ir para a COP. Então, tinha... podcast que eu tinha que gravar, tinha evento do banco para fazer o pós-COP, e teve que cancelar tudo. Então, começou um rádio peão do tipo, e aí, o que aconteceu? Né? Que ela desapareceu 1 semana. E aí, para as pessoas mais próximas, eu falei, olha, eu não fui para a COP, e aí acabei virando rede de apoio para outras mulheres que estavam em situações parecidas no meu entorno, e não tinham coragem de quebrar ciclos ruins, tanto que o cartão da minha advogada roda o banco, roda meus grupos ali, né, de falar, olha, vai lá, pelo menos faz uma consulta. Né? O que você está passando não me parece tão ok assim. Né? Mas é isso, assim, eu acho que foi um aprendizado de pensar em rede de apoio e o que faz a diferença. Né? A gente não precisa dar conta tudo sozinho. Né? E eu acho que isso reflete um livro que eu já vinha lendo, que eu tinha lido um tempo, li de novo, que é o da Brené Brown também, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, não precisa dar conta de tudo, não precisa estar perfeito o tempo todo. Eu acho que isso faz você refletir e trazer mais leveza para a vida no dia a dia. Né? E tem um documentário na Netflix que eu super recomendo, que são Filhas do Futuro, que é um documentário sobre quanto eles acompanham meninas indianas que estão sendo transformadas pela educação.
e o quanto mostra... Tem acho que várias mensagens, principalmente por traços culturais, da questão da mulher local, mas o quanto existe uma potência, né? É uma questão de oportunidade, é uma questão de você dar o acesso, e o quanto essas mulheres e essas meninas, né, se transformam na vida e começam a transformar o seu entorno também, né? Desculpe pelos homens, mas a mulher, quando ela passa por uma grande transformação, ela transforma o seu entorno e ela leva as outras, né? E eu acho que isso passa, você vê isso muito presente, né? É isso. A Esther falou que não vai responder. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todas vocês, todos e todas vocês. Vocês 4 maravilhosas. Obrigada por dividirem um pouco da história de vocês conosco. Esther, querida, obrigada por proporcionar esse momento aí para todos nós. Sempre um grande prazer e me dá a honra de mediar esse evento para você. Deixa eu falar para vocês só uma coisa. Eu não estou falando... A Ana Serra está achando que é malvadeza, assim, mas é porque eu sei que eu ocupo muito tempo de vocês, e eu gostaria que vocês também ficassem à vontade. Essas comidinhas são de verdade, não é produção, é para comer de verdade. E aí também vocês podem ter um acesso às nossas palestrantes, de poderem chegar perto, de conversar. Acho que tem esse momento que talvez fosse mais importante. Então, não é isso? Nossa, tem aqui assim, bem gostado. A Sandra Comodaro está aqui também, Sônia Rez, a Débora Vitas. Pode? Deve? Vem cá. Ótimo. Oi, eu estou vendo aqui. Esther, você sabe que eu te amo, né? Eu também é uma te amo. A Fabi É também, muito a Janda bom. também, todas vocês. E eu, ultimamente, eu tenho falado 2 coisas que eu acho que que eu queria divulgar e as mulheres divulgarem. Uma é: a guerra não tem rosto de mulher. Hoje, no mundo, tem mais de 40 conflitos e nenhum é comandado por mulher. E o segundo é que o mundo só vai mudar através do feminino, o feminino do homem e da mulher. Porque o que é que a gente quer? Paz, acolher e cuidar. Então, esse é o meu recado. Então, espalhem isso. Vamos procurar o feminino dos homens. Certo, meninos? Certo? Vamos lá? Vamos juntos? Obrigada, gente. Pode continuar, viu? Não, mas é isso. Obrigada. Muito obrigada. Então, todas à vontade, podem se movimentar, podem vir conversar, não é isso? E muito obrigada por todos estarem aqui, de verdade. É uma emoção muito boa e de agradecimento por todos estarem aqui. Parabéns pelo Dia das Mulheres. Uma salva de palmas para todas, né?